E nesse primeiro trimestre tivemos o privilégio, a oportunidade de aprendermos sobre a Santíssima Doutrina, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. Esse assunto não tinha tido ainda uma lição específica, mas aprove a Deus ter iluminado o pastor Douglas Batista para trazer esse comentário para nós. Muito obrigado. Então, foi um trimestre de muito aprendizado. Quero louvar a Deus pela vida dos professores que cooperaram no decorrer desse trimestre. Alguns hoje estão atendendo as congregações, mas a minha gratidão na classe dos obreiros, por todos que nos ajudaram nesse trimestre. E tivemos a primeira lição, que sempre denominamos de lição introdutória, que foi o mistério da Santíssima Trindade. Falando aqui do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí em seguida tivemos 3 lições falando sobre o Deus Pai. O Deus Pai, o Pai enviou o Filho e a paternidade divina. Também tivemos 3 lições falando do Deus Filho. O Filho como verbo de Deus e a obra do Filho. E também 3 lições sobre o Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo regenerador e o Espírito Santo capacitador. E tivemos as últimas 2 lições falando sobre relacionamento, né? Relacionamento do Pai e o Espírito, e do Filho e o Espírito. E agora, essa última lição, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Vimos aqui, nesse estudo da doutrina da Trindade, a atuação da Trindade, ou de toda a Santíssima Trindade, ela atua na Igreja e pela a Igreja. Todo o propósito é para edificação da Igreja do Senhor. Trabalhar da Trindade é em favor da Igreja, a Eclésia, a lavada e comprada, remida com o sangue do Senhor Jesus. Foi comprada e remida com o sangue precioso do Senhor Jesus. Essa é a Igreja, que ela existe desde antes mesmo de vir Deus criar a humanidade. Ele já tinha esse plano, esse projeto para com a Igreja. A Trindade, ela é a base da fé cristã. Ela é o fundamento da vida e a missão da Igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles atuam em perfeita unidade na eleição, redenção, santificação e envio da Igreja ao mundo. Então, a Trindade trabalhando nesse propósito, que é da eleição, unidade na eleição, a redenção, santificação e o envio. Interessante que Deus não nos chamou somente para a salvação, mas nós vamos ver que Ele nos chamou para a missão, para o ID, de anunciarmos o Evangelho. E Ele chamou todos nós para com essa missão. Tendo aqui na introdução, diz assim: a Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã, também a base da existência e da missão da Igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito, de forma harmoniosa.
harmoniosa na criação, redenção, santificação e na comunhão da igreja. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia, envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender essa verdade fortalece o quê? Nossa identidade como povo de Deus. Essa introdução, ela é bem específica, bem clara, do trabalhar da Trindade e até nos conduzir à eternidade. Trabalha nesse propósito. E dentro desse plano de Deus, da Trindade, para a redenção da igreja, e nós vimos que esse projeto não começou após a queda do casal lá no Jardim do Éden. Já a queda do casal, ela não pegou Deus de surpresa. Deus não foi surpreendido com a desobediência de Adão e Eva. Deus já tinha um propósito desde a fundação. Então, aqui vamos ver o trabalhar da Trindade no plano redentor, que é o plano da redenção. Nós vamos ver o papel de cada um. O papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que cada um fez e cada um faz em prol da edificação da igreja. Interessante que diz assim: eleitos segundo a presciência do Pai. Então nós vemos aqui que Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Então Deus não foi pego de surpresa com a desobediência do casal lá no Jardim do Éden. Deus, eu diria, tem muita gente que fala que tinha um plano A e plano B. Eu digo que Deus, já tinha esse plano perfeito, né? Vamos chamar de plano perfeito para eleger a igreja. Só que Efésios diz aqui, Efésios capítulo 1 e o versículo 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O versículo 5: e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Foi a vontade de Deus, o querer dele para eleger a sua igreja desde a fundação. É interessante que esse eleito aqui, amados, fomos eleitos não de acordo com nossos méritos, mas pela presciência de Deus. Não foi por mérito nosso, foi pela presciência de Deus, pelo conhecimento de Deus, de todas as coisas. Ele nos elegeu. E aqui Deus já sabia quem ia crer no seu evangelho. Aqui lança por terra a predestinação de que uns vieram para a salvação e outros para a condenação. Na Bíblia nós não encontramos a palavra livre-arbítrio, mas nós encontramos a escolha, o direito de escolha. Deus já sabia quem ia escolher, se havia ele ou não, pela sua presciência. Então Deus, ele sabe todas as coisas. Diz: esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência do Pai.
o conhecimento de todas as coisas. Como vimos aqui, que Deus conhece todas as coisas de antemão. Antes delas acontecer, Deus já sabe. Então, aqui, o propósito de Deus é que todos salvem. E o que lança por terra essa questão da predestinação, que uns é para a salvação, outros para a condenação? É quando nós olhamos para João 3,16. Porque o plano, o amor de Deus, ele foi universal, foi para todos. Mas o homem, ele não colocou imposição para salvar. Mas o homem, pela força, não. Ele deixou o homem livre para a sua escolha. Romanos capítulo 11, versículo 2 diz: Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que as Escrituras diz de Elias, como fala de Deus contra Israel, dizendo. Então, aqui nós vemos que o povo de Israel é a nação peculiar do Senhor. Ele veio para eles, nós já estudamos lições passadas, mas eles não receberam. Mas todos contra o queiro e receberam, deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então nós tivemos esse privilégio de hoje temos essa prioridade do que a nação de Israel. Não que Deus deixou de amar, mas Deus é um povo de Israel, mas hoje a prioridade como igreja somos nós. Pastor, e tem israelita que aceitaram Jesus? Sim, desde o dia de Jesus que tinha israelita aceitando Jesus. Prova que a maior preocupação dos fariseus foi quando Jesus estava ali comemorando a ressurreição de Lázaro, naquela ceia, e o povo, Jesus depois adentrou a Jerusalém, ele estava preocupado, a multidão que estava deixando de seguir o judaísmo para seguir a Cristo, já naquele tempo, é a preocupação dele. Por quê? Lázaro acabar de ressuscitar, já queriam matar Lázaro novamente, e matar o Senhor Jesus, assim como fizeram com Jesus. Mas já havia judeus aceitando Jesus, discípulos tiveram aceitado. Então aqui vemos aqui que Jesus, ele sabia todas as coisas. Ele sabia que ia ter um povo, esse povo ia rejeitar, mas tinha outro povo que ia crer no seu evangelho, na sua mensagem. Aqui aponta para o conhecimento, como eu falei, de prévio de Deus. Ele sabe todas as coisas antes que ela acontecer. Deus sabe tudo que vai acontecer com cada um de nós. Deus sabe de antemão. Ele tem esse conhecimento. Podemos até chamar a onisciência de Deus, que é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Deus elegeu antemão aqueles que ele soube, queria crer e perseverar. Não adiantava crer se não tiver perseverança. A nossa salvação, ela precisa ir até o fim. Não adianta alguém ir até o meio do caminho e desistir. Como é que você está? Não estou mais crente não, já desviei, estou afastado dos caminhos do Senhor. O propósito de Deus não é esse. É que nós cremos, mas precisamos perseverar até o fim. Ele sabia de antemão quem ia crer e quem ia perseverar em Cristo. Quem ia abrir mão de todas as coisas ia renunciar para seguir o Senhor. Ele já sabia de antemão. E aqui, Romanos 8, 29, diz: porque os que Dante conheceu também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Jesus teria muitos irmãos. E quantos irmãos Jesus tem aqui nesta manhã? Aleluia. Todos nós somos irmãos do Senhor Jesus. Mas para reforçar ainda essa escolha do Senhor, essa eleição, vamos ver o que diz 2 Tessalonicenses 2:13. Depois ela vai repetir lá na frente, nós já vamos ler aqui de antemão, que diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e a recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra. Eu falei primeiro, estou lendo a primeira, a segunda, meu perdão. Diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor,
por vos ter Deus aqui elegido desde o princípio. Para quê? Para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 2 Timóteo 1:9 diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, o projeto de Deus para a salvação da humanidade, ele veio bem antes de acontecer. Então, Deus já tinha provado esse amor, como diz lá em Romanos 5:8, antes de nós vir à existência. Deus já tinha esse plano para conosco. Então, aqui, o papel do Pai foi da presciência de ter esse projeto antes da fundação do mundo, para a redenção da igreja, para remir a sua igreja, para que todos fossem salvos. O projeto de Deus é salvar todos, mas Deus deixou o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Dentro do plano de Deus, da salvação, quando diz aqui, 1 Timóteo 2:8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Ao versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, o homem. Então, o projeto de Deus, no versículo 4, é de querer que todos se salvem e venham o conhecimento da verdade, através do Senhor, que é esse mediador entre Deus e o homem, que aqui entra no segundo subponto, redimido pelo sangue de Cristo. Então, Jesus, através do seu sacrifício, ele nos proporcionou esse direito de estarmos dentro do plano de Deus, dessa eleição, de sermos salvos em Cristo Jesus. Então, a igreja, ela é o resultado da obra redentora do Filho. Nós já vimos em uma lição passada que foi necessário Jesus vir a este mundo, nascido, como nós vimos na última lição, concebido pelo Espírito Santo, para que tivesse uma natureza santa, pura, sem pecado. Era necessária, a lei requeria que esse sacrifício fosse perfeito. E Jesus Cristo foi o homem perfeito. Só foi ele, o único perfeito foi Jesus. E ele veio abaixo da terra para assim cumprir o plano da redenção. Então nós, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aqui nós vimos também toda a história da Bíblia. Teve algumas pessoas que eles foram eleitos não para a salvação, mas para servir a Deus em obra. Um exemplo, Ciro. Ciro foi alguém que foi eleito já 150 anos antes, para que ele tivesse uma missão de libertar, assinar o aval, a carta de libertação da escravidão do povo que estava na Babilônia. Então ele foi escolhido para isso. Deus, ele faz isso, mas nós não, fomos aqui chamados, escolhidos, eleitos para a salvação. Daí vem o chamado específico que Deus chama para a sua obra, mas o plano aqui era da salvação, através do sangue do Senhor Jesus. E aqui temos a atuação do Pai, que ele elege, do Filho, que redime com seu sangue, ou seja, nos purifica dos nossos pecados. E quando ele fala aqui que foi como a aspersão de sangue, é porque ele levou o que era no Antigo Testamento, como que era feito com o povo de Israel no Antigo Testamento, de aspersão do sangue de um animal. Ali amenizava a situação, não removia, mas simplesmente cobria. Havia o perdão do Senhor. E aqui dentro desse sacrifício do Antigo Testamento, o sangue do sacrifício estabelecia aqui uma aliança, e a aspersão concedida
em benefício dos que adoravam. Até que Êxodo, capítulo 24, versículo 8 diz: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e diz: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Aqui apontava para esse sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo, sacrifício perfeito e único. Aqui era necessário todo ano fazer isso, lá no Antigo Testamento. Agora com o Senhor Jesus foi uma única vez, não foi mais necessário, e não com sangue de animal, mas com o precioso sangue do Senhor, que fomos purificados dos nossos pecados. Então Cristo, ele estabelece agora uma nova aliança. Quando nós vamos ver lá a leitura que nós usamos para a ceia do Senhor, nós vamos ver que ele diz: o sangue da nova aliança, desse novo concerto que o Senhor fez através do seu sacrifício. Quando nós olhamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 25, nós vimos aqui: se semelhantemente depois de cear tomou o cálice, este cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Então é uma nova aliança que o Senhor fez através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então ele estabelece essa nova aliança com o seu próprio sangue. Ele trouxe aqui a reconciliação do homem com Deus, que havia perdido lá no jardim, e a purificação dos nossos pecados. Então Jesus, ele trouxe para nós a purificação dos pecados e a reconciliação do homem para com Deus, porque a Bíblia diz lá em Isaías 59, 2, que os nossos pecados fez separação de Deus e homem, mas através do sacrifício de Cristo houve novamente esse elo de ligação. A carta aos Hebreus fala desse sacrifício do Senhor Jesus, aqui no capítulo capítulo 9, e o versículo 13 e 14 diz assim: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de um novilho espargida sobre os imundos os santifica, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Ele faz aqui uma interrogação, falando da perfeição do sacrifício de Cristo, em comparação do sacrifício que era feito no Antigo Testamento. Não se compara à perfeição do sacrifício do Senhor Jesus. Então, através do sacrifício dele, nós fomos purificados. E ele diz que ele amou a sua igreja e por ela ele se entregou. E Paulo, ele usa aqui essa figura dentro do matrimônio, né? Como está aqui no versículo 25: vós, marido, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele usou essa figura tanto que é importante a vida relacional, né? Casal. Então ele usa aqui esse ato, ele é de substituição, é substitutivo, ou seja, o único sacrifício e tão perfeito, tão eficaz para a redenção da humanidade. E reconciliou o homem com Deus. E nós fomos purificados de todos os nossos pecados. Uma coisa você tem a certeza nesta manhã: que os nossos pecados foram purificados, foram perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Então o Pai, ele teve o projeto pela sua presciência, o Filho veio, cumpriu através do seu sacrifício, e agora vem
trabalhar do Espírito Santo. Porque quando nós aceitamos a Jesus, ele nos justificou através do seu sacrifício. Deus olha para nós e nos vê justo, não de nós mesmos, mas porque ele olha para nós em Cristo. Se estamos em Cristo, ele vê nós justificados. A nossa dívida foi paga pelo sacrifício de Cristo. Ele vê nós justificados. E aí vem, através desse sacrifício, aí vem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai trabalhar na regeneração, que nós tivemos uma lição específica sobre isso, sobre a regeneração, o nascimento, o novo nascimento, gerado de novo, não da carne, mas pelo Espírito, pela palavra e pelo Espírito. Ele vai trabalhar que, através do sacrifício de Cristo, como justificado, como regenerado e posicionalmente santos. Mas posicional tem um progresso, tem a continuidade, que é a santificação. Então, santificado pelo Espírito. A obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo. Observe, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e aspersão do sangue de Jesus. Então, a Trindade trabalhando aqui no plano da redenção da humanidade. E vimos aqui, na leitura prefacial de Pedro, no versículo 2, Paulo veio eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão. Foi o que está escrito aqui. Eles trabalhando nessa cooperação trinitária da salvação. Aí vem novamente o Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. O Espírito Santo vai trabalhar na nossa santificação. E o processo da santificação, ele é contínuo. De nós mesmos não tinha nenhuma condição de nós sermos santos. Mas o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas é para nós santificarmos. À medida que damos liberdade ao Espírito Santo, que tem liberdade na nossa vida, nós vamos sendo santificados. Olha o que diz 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O processo da santificação, ele é contínuo e nós precisamos cada dia ser mais santos. Eu preciso amanhã ser mais santo do que eu fui hoje, porque é um processo contínuo. E quem faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo, o papel dele é trabalhar na nossa santificação. O comentador diz aqui: indica a separação do pecado e consagração ao serviço do Rei. A santificação é isso. Nós sermos separados. Estamos no mundo, mas separados para o Senhor, ao serviço do Reino de Deus. E sem a ação do Espírito Santo, a igreja não passa de uma instituição humana, sem vida. Porque quem dá vida à igreja é o Espírito Santo. É Ele quem vivifica, é Ele que purifica, é Ele que conduz em conformidade com Cristo. Nós já até lemos esse versículo agora há pouco, de 2 Tessalonicenses 2 e 3. Então o Espírito Santo tem esse papel fundamental de trabalhar, de nos conduzir, de levar nós a ter uma vida separada, porque do homem mesmo não tinha essa condição. Mas o Espírito Santo faz isso na nossa vida. O Espírito Santo,
se vai fazer algo errado, isso aqui está errado. Na mesma hora a pessoa, ele pede perdão. Senhor, eu errei, eu falei que não devia, eu fiz isso e eu sei que não te agradou. É o Espírito Santo que nos leva a isso. Se o Espírito Santo não estiver trabalhando mais na nossa consciência e dizer tudo que eu faço, não se preocupar, tem alguma coisa errada, porque ele vai nos alertar de algo que está errado. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós que com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então ele que vai trabalhando essa imagem. Naquele tempo o espelho pegava-se um metal, ia batendo nele até cada vez que batia mais ele brilhava. Assim é o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, que vamos cada dia mais parecido com o Senhor. À medida que ele trabalha nas nossas vidas, nós vamos tornando parecido com o Senhor. E para nós, nesse trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, é o que vai com que está aqui em 1 Coríntios 1:2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós. Então o Espírito, ele trabalha nas nossas vidas. Amém, amados? No plano redentor, entenderam bem o trabalhar da Trindade? Agora vamos para o segundo ponto: a igreja e a comunhão com a Trindade. A comunhão com o Pai. O que leva nós a ter uma comunhão com o Pai? O amor. O amor é o elo de ligação de nós com o Pai. Porque o Pai, ele demonstrou esse grande amor por nós. Esse amor mostrado por Deus tornou possível o nosso relacionamento com Ele. O João 3,16. E dentro deste amor, qual que é o conselho da palavra? É nós permanecermos, é nós lutarmos para conservar este amor em nós, esse amor a Deus. Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, se não me engano, 5:14, que o amor dele nos constrange. Ele nos amou tanto que nos constrangeu. Como dizer, eu não sei dizer não para Deus. Eu não tenho como abandonar esse Deus que me amou tanto. Eu não tenho como me afastar dele. Porque quem mais poderia fazer isso por mim se não fosse amor, o amor de Deus? E Judas, na sua epístola, capítulo único, ele diz: conservai a vós mesmo no amor de Deus. Aqui é o nosso esforço humano. Temos trabalhado o Espírito Santo, mas precisamos querer. O Espírito Santo, ele não vai trabalhar se nós não quisermos, se não dermos lugar. Então precisamos nos esforçar e com gratidão por este amor. E esse verbo aqui, conservar, ele significa manter, preservar, guardar, permanecer neste amor. Eu não posso abrir mão deste amor. E Jesus, no capítulo 8, segundo escreveu João, nós vimos aqui sobre Jesus falando sobre a missão da igreja, do seu projeto, do plano de redenção. Nós vamos ver aqui João 8 e o versículo 55, ele falando sobre aqui do Pai. Ele diz: em verdade, verdade, eu digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá a morte. Nunca haverá a morte. Ele estava falando aqui da morte de separação de Deus, não é a morte física. Essa morte física, desde que o pecado entrou, todos nós estamos sujeitos a ela. Se bem que eu estou aguardando o arrebatamento da igreja. Tá? Aí o que disseram para Jesus?
Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio, como Jesus de endemoniado. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. A falta de conhecimento. Estava igual Nicodemos, né? Querendo voltar ao ventre da mãe para nascer de novo. Aqui a falta de conhecimento. E eram doutores, mas não tinha esse conhecimento. Dizes tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Aí Jesus dá uma resposta aqui maravilhosa. Diz: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorificará é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Aí Jesus diz mais: e vós não conheceis, mas eu conheço. E se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Ao versículo 56 diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e se alegrou. Pela fé, Abraão viu esse sacrifício do Senhor. E aqui Jesus estava falando do pai. O povo judeu tinha Jesus como pai, mas não conhecia. Ele não conhecia ele como pai. Não tinha essa intimidade com o pai. Então é zelar. Nós precisamos, nós cristãos, ele nos noma de um estado a zelar por este amor que Deus tem por nós. Talvez alguém não é tão amado como você gostaria, mas lembre que você é amado por Deus. Deus te ama ao ponto de entregar o seu filho para morrer por nós, para nos resgatar e nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. É esse amor que nós temos da parte do Senhor nosso Deus. E aqui este amor de Deus, ele está no amor de Deus, implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. Estamos na vontade do Senhor e nós guardamos os seus mandamentos. Está aqui João 14 e 21. João 14 e 21 diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então esse amor demonstrado aqui por nós, que nós somos amados pelo Senhor, e nós precisamos permanecer neste amor. O amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança na vida cristã. Este amor, essa comunhão sempre foi iniciativa de Deus, né? Comunhão sempre foi iniciativa de Deus. E essa comunhão, ela vem dele, e nós precisamos permanecer nesta comunhão com o Pai. Ou ainda Romanos, capítulo 8 de Romanos, e o versículo 35, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Quem não passa por ela? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então, não tem nenhuma justificativa para alguém afastar do Senhor. Não, eu vou desistir porque a luta está grande. Eu vou desistir porque eu estou enfrentando uma angústia, estou passando necessidade, nada. Esse amor de Deus, ele está acima de qualquer coisa que nós venhamos passar. Nada neste mundo venha justificar nós separar do amor de Deus. Então Deus nos amou. Segundo, a comunhão com o Filho. Porque, como eu falei lá no início, que Jesus, ele é o elo de ligação de nós para com Deus. Ele não tem outro acesso a Deus a não ser através do Senhor Jesus. Eis a razão porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho, é um acesso. Para chegar a Deus tem que passar por Cristo. Não tem como chegar a Deus se não for através do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos aqui Judas, ele nos exorta aqui novamente, diz: misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para com a vida eterna. Assim a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois está em Cristo. Então essa é a garantia que nós temos, a vida eterna em Cristo. Aqui disse: hoje é requisito essencial para essa dádiva. E qual que foi? Vamos ver aqui que o apóstolo João diz lá no capítulo 1 da sua primeira epístola, capítulo 5, e o versículo 11 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta e está em seu Filho. Então, o presente foi dado através de Jesus Cristo. Então, desse modo, é impossível possuir a vida eterna sem ter comunhão com Cristo. Só através dele. Quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós só temos a vida se tivermos o Filho. Então Jesus, não adianta alguém querer dizer: eu vou valorizar mais o Pai e menos o Filho. Na Trindade não tem isso. Todos têm o mesmo valor, têm o mesmo tributo, a mesma essência. Nenhum é maior do que o outro. Todos são iguais. E nós precisamos de todos. Então, precisamos ter comunhão com o Pai e a comunhão com o Filho. Vemos o amor do Pai e aqui vemos o sacrifício do Filho, se tornando o único caminho, o único acesso de nós a Deus através do Filho. Mas também precisamos da comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo, ele é um aspecto vital para a fé cristã. E mais uma vez, Judas nos admoesta, diz: sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Aqui lança Poteca que não tem espírito de oração, né? Alguém fica no espírito de oração? Não tem, amado. Orando em Espírito. E nós precisamos constantemente de estar nessa comunhão, nessa intimidade com o Espírito Santo. Tem pessoas que têm um excesso. Não, é porque eu preciso dar mais ênfase ao Espírito Santo. Não, amados. A ênfase é a todos, aos três. Porque os três têm papel fundamental na nossa redenção e na nossa comunhão. Vimos aqui, carta aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo 25. Se vivemos no Espírito, o que tem que fazer? Andemos também no
Espírito. Não tem como ser o oposto. Se vivemos no Espírito, precisamos também andarmos no Espírito. A oração do Espírito não se resume a palavras, mas expressa a intimidade ativa e dependente da direção divina. É aquele momento que você está no meio da multidão, ou você pode estar sós com o Senhor. Quer ver? Não dá para você estar falando, orando, falando. Você está conversando com alguém, ou você está orando em Espírito. Seu Espírito está comunicando com o Senhor. E muitas das vezes, nas angústias da vida, nas aflições, tem momento que você não tem nem palavras, você só geme aos pés do Senhor. E o Senhor pega aquele gemido e leva diante do Pai. E diz: olha, ele está falando isso, isso, isso. Ele está passando por isso, por isso. E o Senhor transforma em bênção, em vitória. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós. Por isso que está lá em Romanos 8, 26, 27, texto bastante conhecido dos irmãos, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a dependência do Espírito Santo, ele atuando nessa dispensação como consolador. Nós vimos que Jesus era consolador e ele disse: enviarei outro consolador, que é o Espírito Santo, que veio para nos consolar. E ele intercede por nós. O Espírito é quem promove a unidade no corpo de Cristo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O papel dele é esse. Não é forçado, mas é convencido. Ele vai mostrando, a palavra vai começar a trabalhar na vida, e a pessoa vai vendo que ele é um pecador e precisa de Jesus. Então o Espírito Santo, e aí agora, depois de salvo, ele trabalha para promover essa unidade do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Voltamos aqui a Efésios, capítulo 4, versículo 3, diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se tem uma coisa que nós precisamos continuamente é de paz. Temos paz no nosso lar, temos paz aqui na casa do Senhor, temos paz na sociedade que nós vivemos. Nós somos promotores de paz. Jesus nos chamou de pacificadores, chamou de bem-aventurados, os pacificadores. E o Espírito Santo, ele trabalha para que haja essa paz, para que haja essa unidade na igreja dele. A igreja do Senhor Jesus. Nós somos membros desta igreja. E nós precisamos estarmos unidos nesse propósito. A comunhão com ele nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, perdão e cooperação. Vamos ver o que diz aqui Efésios capítulo 4, versículo 30 ao 32, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfemas, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros. O quê? Benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Aqui vem a condição: como também Deus vos perdoou em Cristo. Como é que eu não perdoo, se o Senhor fez isso por mim? E nós precisamos tirar tudo isso, tirar mágoa, rancor. O espaço é pequeno para eu e fulano, isso aí tem que acabar, porque nós vemos aqui que precisa abrir mão de Deus. O Espírito Santo vai trabalhar sobre isso na nossa vida, para que tenhamos que em nós haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se alguns entranháveis afetos e compaixões,
completai o meu gozo. Gozo é mais do que alegria, mas que alegria a pessoa pode se alegrar a qualquer coisa. Agora o gozo não, gozo é algo profundo, não é algo superficial. Complete o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É como dizer assim, meu irmão, a tua luta está passando, ela é minha também. A aflição que você está passando, ela é minha também. É você se condoer pela luta do seu irmão, pela aflição que ele está passando. Não é se alegrar, não. É sentir esse mesmo sentimento. Para nós concluir o último ponto. A igreja é enviada pela Trindade. A missão dada pelo Pai. Qual foi a missão? De enviar o seu Filho a este mundo. Veio aqui e através do sacrifício de Cristo foi a bondade de Deus. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse aqui é o plano de Deus. A presciência dele, a eleição dele foi para isso. E aqui nós vemos que desde o Antigo Testamento eles são chamados e enviados ao seu povo para ser luz entre as nações. E no Novo Testamento esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja. E o que a igreja é de Deus? Instrumento do Pai. A igreja, nós somos instrumento de Deus, Deus Pai. Para quê, amados? Para proclamar a sua graça, proclamar o seu favor imerecido. E nós vimos aqui que o Senhor, eu até comentei isso na lição passada, que ele, através de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Embaixadores, interessante essa palavra embaixadores. É alguém que está representando um país em outro, né? Embaixador. Ele vai para aquele lugar. No tempo desse eu estava vendo um embaixador que a alimentação dele levava aqui do Brasil, porque ele não se acostumava com o cardápio lá daquele país. A comida ele levava do seu país. E lá, aquele embaixador, ele comunica com a embaixada aqui do Brasil, dizendo como ele está e trabalha em favor dos, vamos dizer assim, dos brasileiros que estão em outro país. Lá tem um embaixador. Tudo que ele faz é para proteger. Não vê quando tem guerra, o embaixador reúne todo o povo para tirar daquele lugar. Então, nós embaixadores de Deus, qual é a nossa alimentação? O que nós estamos comendo? Não estou falando da alimentação física, estou falando da palavra. Nós, como embaixador desse, alimento que nós estamos tendo é esse aqui que veio da parte do Senhor, ou estamos com vã filosofias, com inovações que hoje aparecem tanto no dia que nós estamos vivendo? Eu tive uma nova revelação, eu tive uma nova isso, novo aqui. Não, mas a palavra do Senhor, ela é sempre nova, ela não se renova, ela é sempre nova. E nosso contato é com o trono da graça do Senhor, porque somos embaixadores de Cristo Jesus. Então, Deus, Ele nos amou, enviou o Filho para com este propósito. E a igreja é chamada a participar dessa missão como corpo de Cristo no mundo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, a missão do Pai foi essa de enviar e de estabelecer para que houvesse essa reconciliação do mundo, a humanidade com Ele. E o Filho comissiona os seus discípulos. Ele veio e instruiu os discípulos e agora a igreja ela é enviada. Após a ressurreição de Cristo, os 40 dias que ele ficou instruindo ali os discípulos, e foi a sua ordem imperativa, né? Quando ele diz, ide e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Interessante que a igreja precisa ganhar, discipular e enviar.
Aqui a importância do discipulado. A importância do discipulado, de ensinar, de instruir, para depois ser enviado. Porque quem vai enviado, ele vai ensinar. E quem aprende errado, ensina errado. Com a proporção, todo ensino errado gera uma esperança errada. Por isso que o ensino precisa ser correto, dentro da palavra do Senhor. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande com discipulados, dos novos convertidos. E você está instruindo para que ele aprenda da maneira correta. Aí tem, dentro dessa comissão de ganhar, discipular e enviar, nós vimos aqui que a tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. Ou seja, é responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus. A palavra, ela precisa ser ensinada. Eu fico encabulado que tem igreja que diz, não, hoje não deu nem tempo para ministrar a palavra, foi só louvor. Nada contra o louvor, louvor faz parte do culto, mas precisa ter a palavra. E aqui, 2 Timóteo 2:4 diz, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. E qual que é o propósito? A fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Que dá a entender que nós aceitamos Jesus e estamos num campo de batalha. E nesse campo de batalha, nós não precisamos recuar. Mas ainda, capítulo 4, versículo 2, ele diz, que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as e repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Aqui, precisamos ter muito cuidado só isso aqui. E às vezes você trabalha numa empresa, e você é crente, principalmente novo convertido, toda hora ele quer pregar a palavra. Todo instante ele quer falar, não, tem um momento certo. Não vai levar isso aqui tão à risca desse jeito não, que aí a pessoa toma antipatia. E nós temos uma mente de Cristo. Tem que ter a sabedoria de você falar da palavra de Deus. Fala um pouquinho, deixa a pessoa com vontade de ouvir mais. Aí, opa, tu já parou? Não, depois eu falo mais de Jesus. Outra oportunidade, fala alguma coisa da parte de Deus. Aí você fala, deixa a pessoa com vontade de ouvir mais. Não vá, é melhor deixar com sede do que matar afogado. Porque às vezes você pode deixar a pessoa afogada. É melhor deixar ele com um pouquinho mais de sede. Então, esse aqui é a responsabilidade nossa. De nós de ensinar e pregar a palavra do Senhor. E batizando nas águas. O batismo, nós vemos aqui a presença da Trindade. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi a fórmula batismal que o Senhor Jesus deixou. Ela é trinitária. Ela não é só em nome de Jesus. Que alguém vê lá no início, no dia de Pentecoste, Pedro batizando em nome de Jesus, né? Mas a fórmula foi deixada, foi em nome da Trindade. E o batismo nas águas é onde a pessoa é inserida como um membro do corpo de Cristo. Isso não vai dizer que alguém que aceitou Jesus hoje e ele parte, ele vai perder o céu. Porque há muita gente que leva a risco. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não tem um não batizado. Precisamos observar a leitura da palavra de Deus. Agora, se a pessoa tem possibilidade de se tornar membro e ele não quer, para não assumir responsabilidade como membro, de ser passivo de disciplina, aí é outra situação. Agora, foi deixado pelo Senhor o batismo. Tem muitas igrejas por aí que não está levando mais isso em conta, não. E diz que quando aceitou Jesus, o Espírito Santo está na vida dele, já faz parte do corpo de Cristo. Mas não foi isso que Jesus deixou. Ele deixou o batismo com uma confissão pública de que ele morreu para o mundo e quer agora viver para Cristo. O batismo em água é isso. É uma confissão pública. É mesmo que a pessoa pegasse um carro de som, saísse rua acima, rua abaixo. E agora eu sou crente, tá? Eu aceitei a Jesus. E ali no batismo, sempre vai ter pessoas presentes, e a pessoa está dizendo por que está presente diante de Deus,
que ele morreu para o mundo e agora quer viver para Cristo. Isso é o batismo em água. É a confissão. E, por último, o Espírito Santo capacita e envia. Se depender de nós mesmos, estaremos aqui, com esse microfone aqui, ministrando? De forma alguma. Mas é o Espírito Santo que faz isso. A missão da igreja no poder de ser realizada sem a capacitação do Espírito Santo. Não tem como. Jesus mesmo deixou a ordem. Disse, olha, permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Versículo 49 de Lucas 24. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Que aqui tem um sentido de dinamismo, poder do trabalhar do Espírito Santo. Observa os discípulos antes do Pentecoste e agora os discípulos depois do Pentecoste. E quando a vinda do Espírito Santo, diante dessas promessas, nós vimos que o Espírito Santo ele começou a trabalhar. Nós vimos a obra de Deus começando a fluir em Samaria, através de Filipe. Depois nós vimos a notícia que chega lá de Antioquia, que lá está um povo que estava tendo um movimento lá. Barnabé vai para lá, e quando ele chega lá, ele viu que era algo de Deus. Disse, agora eu preciso ensinar esse povo. Foi quando ele foi buscar Paulo, que há 14 anos tinha voltado lá para a cidade dele de Tarso. Ele foi lá buscar ele para ajudar a ensinar aquela igreja. E a Bíblia diz que com um ano que ele estava ali ensinando a palavra de Deus, eles foram chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos que estavam parecendo com Jesus. O ensino da palavra de Deus, ele nos transforma, ele leva-nos a parecer com o Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida, o Espírito Santo manda separar para o serviço missionário a Barnabé e outros para doutores, é o Senhor Jesus. Agora os dons espirituais é o Espírito Santo que concede para o bom andamento da sua obra. Então nós vimos nesse trimestre o trabalhar da Trindade. Estava tudo na Bíblia, só faltava a gente procurar juntar, como fez o pastor Douglas Batista, e veio esse trimestre uma das principais doutrinas para a nossa vida cristã. Amém? Que Deus e Cristo nos abençoe e continue falando mais no nosso